Bom dia, boa tarde, boa noite também, já que eu não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo a esta videoaula. Primeiramente, a gente vai começar dando continuidade ao capítulo 6, tá bom? A segunda parte, e tratar de energia potencial elétrica. Antes de a gente pegar o assunto propriamente dito, vamos rever algumas grandezas e suas unidades, e também ver uma nova grandeza e a unidade que vai ser atribuída a ela. Aqui a gente tem o tal, ele simboliza trabalho, e é medido em joule, tá bom? O Q, que simboliza carga elétrica e é medido em coulomb. A diferença de potencial, que simboliza diferença de potencial e é medido em volt. O C, que simboliza capacitância e é medido em farad. O EP, que simboliza energia potencial elétrica e é medido em joule. O E, que simboliza campo elétrico e é medido em newton por coulomb ou volt por metro. Só lembrar que a transformação aqui é equivalente, ou seja, 1 newton por coulomb equivale a 1 volt por metro, tá bom? E por final, o K, que é a constante eletrostática, que tem unidade newton vezes metro ao quadrado dividido por coulomb ao quadrado. Agora vamos para o assunto propriamente dito, tá bom? Nesse caso aqui, o que é essa energia potencial elétrica, tá bom? Ela nada mais é do que uma energia acumulada e naturalmente ela tende a se transformar em outro tipo de energia. Nesse caso aqui a gente vai ter a transformação de energia potencial em energia cinética. Veja só, esse assunto vocês já estudaram lá no primeiro ano, já viram ele relacionado a um pêndulo simples e agora estão vendo ele na eletrostática. Então, naturalmente, a energia potencial ela acaba se transformando em outro tipo de energia. Nesse caso, ela vai se transformar em energia cinética, ou seja, é energia que é relacionada ao movimento. E a gente tem que lembrar de uma relação. Toda vez que a energia potencial aumenta, a energia cinética sempre vai diminuir. Quando a energia cinética aumenta, a energia potencial diminui, tá bom? Essa energia, ela é simétrica ao trabalho da força eletrostática. Lembra lá qual era a equação do trabalho da força eletrostática? Trabalho era igual a carga vezes a DDP. Nesse caso, então significa que a minha energia potencial também é igual a carga vezes a minha diferença de potencial, tá bom? Mas quem era esse U? Lembra que diferença de potencial nada mais é do que a subtração de dois potenciais? Então vamos substituir essa equação aqui, tá bom? Já que U é a diferença de dois potenciais, eu coloco um certo ponto de potencial A menos um outro ponto de potencial X, por exemplo. E vamos analisar o que é que acontece. Para isso, vamos ver essa imagem. Se eu colocar uma carga em repouso inicialmente no ponto A e ela começar a se mover, o que é que vai acontecer com a sua energia potencial, tá bom? Veja, inicialmente a gente tinha um potencial no ponto A e agora outro lá no ponto X. Imagine que esse ponto X ele tem uma distância que tende ao infinito, ou seja, que essa carga continue se movimentando e ela tenda ao infinito. O potencial depende da distância através desta equação aqui, tá bom? Nesse caso, quanto maior a minha distância, o que é que acontece com o meu potencial? Ele é menor. Se a minha distância aumentar a um número extremamente grande, ou seja, tender ao infinito, o que é que acontece com o meu potencial? Tende a um número muito pequeno, ou seja, ele tende a zero. Ou seja, o meu Vx aqui é nulo. Falando disso, a gente chega que esta equação da energia potencial elétrica nada mais é do que a carga vezes o potencial em um certo ponto, tá bom? Macete para decorar essa fórmula. Veja que essa equação aí é a equação daquela pessoa decidida. Imagine que o professor passou um trabalho que é muito difícil, tá bom? E ninguém está querendo apresentar primeiro. Sempre tem aquele aluno ou aluna que está lá disposto a começar. Então ele levanta a mão e diz, eu que vou, tá aqui. A equação da pessoa decidida, a equação da energia potencial, tá bom? Se a gente substituir o valor desse potencial aqui, ela vira esta equação. E veja que ela é muito parecida com a equação que a gente já conhece, né? A equação da força eletrostática, a famosa lei de Coulomb, tá bom? Veja que ela tinha um macete para ela, né? Faço qualquer coisa por din-din. Então não precisa decorar dois macetes para esse tipo de fórmula. Só é lembrar que no lugar do F vai ter um EP e agora o D
ele não é ao quadrado para a nossa energia potencial, tá bom? Superfície equipotencial. Bom, o que é que significa equipotencial? Esse equi na física, tá bom? Ele simboliza igualdade. Então, o que é que ela está dizendo aí? Superfície de igual potencial. Também a gente pode encontrar na física a palavra equidistante. O que é que ela vai estar dizendo? Igual distância, tá bom? Nesse caso aqui, a superfície equipotencial, como o próprio nome e a definição já diz, é uma superfície em que todos os pontos apresentam o mesmo potencial, tá bom? Vamos pegar esse exemplo aqui. A superfície dessa esfera aqui, ela é uma superfície equipotencial. Por quê? A distância da carga até o ponto A vale D, que é justamente o raio. De Q até o ponto B, vale D também. E de Q até o ponto C, vale D. Ou seja, veja que a distância é igual para todos os pontos. Como o potencial depende da carga e da distância, e nesse caso a carga e a distância é igual, o potencial aqui é igual em todos os pontos. Então, a superfície dessa esfera aqui seria uma superfície equipotencial. Se eu diminuísse o raio, tá bom? Eu ia ter uma nova superfície equipotencial aqui, ou também podia aumentar e ia gerando várias superfícies equipotenciais em torno dessa carga que estaria aqui no centro, tá bom? Veja só, mas se eu tiver duas placas paralelas formando um campo elétrico uniforme, que é o caso que está ali, pode existir superfície equipotencial ali? Pode também. Veja só, ela depende da carga e da distância, não é isso? Se eu pegar um ponto nessa linha e relacionar com outro ponto que esteja nessa linha aqui embaixo, tá bom? O potencial é igual ou é diferente? O potencial é igual. Por quê? A distância daqui para aqui é a mesma daqui para aqui, tá bom? Se a distância é igual e a minha carga é igual, o potencial é igual. Então, essa linha aqui de vermelho é justamente uma superfície equipotencial. Qualquer ponto que eu pegar nela vai ter o mesmo potencial em relação a outro ponto que esteja colocado nela também. Calma, não estou dizendo que essa é igual a essa. Veja que a distância aqui mudou. Então, se eu pegar um ponto aqui em relação a esse, pronto, por exemplo, o que está aqui A em relação a B, o potencial vai ser diferente, tá bom? Já que variou a distância. Olhando para essa imagem, a gente acaba vendo uma característica da superfície equipotencial. Veja que ela formou um certo ângulo com a minha linha de campo. Que ângulo é esse aqui? Um ângulo de 90 graus, ou seja, ela é perpendicular. Isso é regra. A superfície equipotencial, ela sempre vai ser perpendicular às linhas de campo elétrico ou às linhas de força também, tá bom? Continuando ainda nessa parte de superfície equipotencial, vamos ver esse exemplo. Lembrando, eu acabei de falar, se eu ficasse diminuindo ou aumentando os raios, eu ia ter várias superfícies equipotenciais. Então, em cima da minha linha aqui A, que é esse meu círculo A, isso daqui, todos os pontos vai ter o mesmo potencial. Em B, todos os pontos aqui também vão ter o mesmo potencial. E em C também, sendo que o potencial em A é diferente de B, que é diferente de C, já que a distância vai variando. Veja só, se a distância ela influencia no potencial, quando a distância é maior, o potencial decresce, o que é que vai acontecer aqui? O potencial de A é maior do que o potencial de B, que é maior do que o potencial de C, que é o que está colocado aqui. Isso daqui gera outra regra. Qual é esta regra? Quando eu seguir o sentido da minha linha de campo elétrico, tá bom? O meu potencial sempre vai diminuir. É o que está sendo colocado aqui. Ora, mas se essa carga não fosse positiva, fosse negativa, a regra se aplica da mesma forma. É o que a gente vê aqui. Ó. Se eu vou seguindo aqui, eu vou ter que VA vai ser menor do que VB, menor do que VC, ou seja, VC é maior, eu vou seguindo, VB é menor, eu vou seguindo, VA é menor. Ora, professor, mas você acabou de mostrar a fórmula e falar que quando a distância é menor, o potencial aumenta. Exatamente, está correto. Só que essa carga aqui, ela não está em módulo. Ela vai ter um número negativo atribuído a ela, tá bom? Nesse caso, quem é maior? Menos 20 ou menos 10? Menos 10, não é isso? Então, por isso que esse valor aqui, ó, toda vez que a gente vai seguindo a linha de campo, ele vai acabando decrescendo, só por causa do sinal negativo dessa carga.
Lembrete, a energia potencial também funciona dessa forma, tá bom? Ela não vai ter um módulo atribuído a ela, ou seja, ela pode pegar valor positivo e valor negativo também. Continuando, agora a gente vai ver o potencial elétrico de uma esfera condutora, ou seja, a gente partiu da análise de cargas e agora vamos para um condutor em si, nesse caso um condutor esférico. Veja que dentro desse condutor, o potencial sempre vai ter o mesmo valor. E por que isso? Lembra lá que o campo elétrico aqui no interior de um condutor é nulo? Devido a isso, o trabalho da força elétrica aqui vai ser nulo também. Se ele é nulo, eu chego à seguinte conclusão, que então a DDP é igual a zero. Quem era DDP? VA menos VB. Colocando isso, eu fico com VA menos VB igual a zero. Eu chego à seguinte conclusão, que VA é igual a VB, ou seja, todos os pontos internamente aqui a esse condutor vão ter os mesmos potenciais. E isso acontece até a superfície desse condutor. A partir do momento que eu saio da superfície dele, aí sim vale aquela relação. A distância vai aumentando e o meu potencial vai decrescendo, tá bom? Vai diminuindo. Qual é a aplicação disso aqui no cotidiano, tá bom? Isso daqui está lá no passarinho que a gente enxerga em cima do fio de alta tensão. Por que é que aquele ser vivo não está tomando uma descarga elétrica, tá bom? Porque as patas deles está tão junta que nesse caso a DDP acaba sendo zero. Se a DDP é zero, não existe descarga elétrica. Então vamos fazer aqui uma pergunta. Se isso daqui fosse uma superfície equipotencial e eu colocasse minha mão aqui, a outra mão em outro ponto, o potencial seria igual, né? Isso já que é uma superfície equipotencial. A DDP ia ser quanto? VA menos VB ia dar zero. DDP igual a zero. Significa que eu não iria tomar um choque, não iria tomar uma descarga elétrica? Não, tá bom? Nesse caso eu ia tomar sim uma descarga elétrica. Por quê? Porque o meu corpo não está com interação só com essa esfera, ele está com interação com o solo também, que tem um potencial diferente do daqui, provocando uma diferença de potencial, fazendo com que haja uma descarga elétrica. No caso do passarinho, pegando essa mesma analogia, vamos dizer que ele abrisse agora a sua asa e ele topasse no poste. Ia provocar uma diferença de potencial, ele ia sofrer uma descarga elétrica, tá bom? Continuando. Veja só, equilíbrio elétrico nos condutores, também chamado de equilíbrio eletrostático. Nesse caso aqui, é só atribuir que toda vez que dois corpos estão em equilíbrio, significa que eles pararam de trocar carga. E quando é que ele para de trocar carga? Quando a diferença de potencial é nula, ou seja, o potencial de um tem que ser igual ao outro, tá bom? Isso daqui a gente viu o exemplo lá no primeiro assunto de eletrização por contato, só que a gente só fazia o cálculo da carga das esferas para esferas idênticas. Agora que a gente tem esferas de raios diferentes, a gente tem que utilizar desse princípio, que quando elas atingem o equilíbrio, o potencial das duas vai ser igual. Vamos aplicar isso daqui. Se o potencial de um é igual ao potencial de 2, substituindo na equação, veja que as constantes são iguais. A gente fica com essa equação aqui. O que é que essa equação está dizendo para mim? Primeiro vamos isolar esse R1 aqui, tá bom? Ele vai sair daqui dividindo e passar multiplicando, ou seja, ele é diretamente proporcional à carga. O que é que significa? Que quanto maior o raio, maior será a minha carga, tá bom? Então, a esfera que tiver o raio maior sempre vai ter a carga maior. A esfera que tiver o raio menor vai ficar com a carga menor após elas atingirem o mesmo potencial, tá bom? Capacitância eletrostática. Veja só, o nome aqui já está dizendo tudo. Capacitância, tá bom? Vem de capacidade. Capacidade de quê? De medir algo. E qual é a medida que ele faz? Armazenamento de carga elétrica. Então, o que é que um capacitor faz? Ele armazena carga elétrica. E para existir uma descarga elétrica, tem que existir o quê? Uma diferença de potencial, não é isso? Então, a capacitância, ela é a carga dividido pelo potencial. Veja só,
se em uma questão ele não der o potencial, mas der a diferença de potencial, que é simbolizado pela letra U, essa letra V pode ser colocada como U e você pode substituir diretamente também. No caso de eu ter um condutor que ele seja esférico, essa capacitância pode virar essa fórmula onde R vai ser o raio do condutor e K é a constante eletrostática. Veja só, o que eu quero que vocês entendam desse assunto, que a capacitância ela está totalmente ligada ao fato da carga que um capacitor pode adquirir. Ou seja, quanto maior for a capacitância do meu condutor, do meu capacitor, maior será a quantidade de carga que esse capacitor pode armazenar, tá bom? Só que essa propriedade, essa característica, grandeza física, ela não depende só da carga e do potencial, e da DDP nesse caso. Ela depende também das características geométricas do capacitor e também de onde ele está colocado. Vamos dizer que a gente tem um capacitor de placas paralelas, tá bom? Duas plaquinhas, uma em frente à outra. Nesse caso, a capacitância ela vai ser diretamente proporcional à área da placa, à permissividade do local onde ela está inserida, ou seja, o ar, a água, o vácuo, e a distância que uma placa está da outra. O que é que essa fórmula diz para mim? Que é o que eu quero que vocês foquem sobre esta equação. Que a capacitância aumenta quando a área da placa aumenta. E que a capacitância diminui quando a distância entre as placas aumenta, tá bom? Então, nesse caso aqui, se eu tenho uma área maior da placa, eu tenho uma capacitância maior, em compensação eu tenho uma carga armazenada maior, tá bom? Veja só, se tratando agora de energia potencial de um condutor, não mais de uma carga, tá bom? Essa vai ser a diferença, agora é de um condutor, a gente vai ter esse gráfico. Veja que ela cresce linearmente em relação ao potencial e à carga elétrica. A área abaixo dessa figura é justamente a energia potencial. A pergunta é, que figura geométrica é essa? Exatamente, essa figura é um triângulo e todo mundo está cansado de saber que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então vamos substituir essa informação aqui, tá bom? Quem é a base? Q. Então a gente vai ter Q vezes a altura, que é V, dividido por 2. Isso daqui é minha energia potencial para um condutor, tá bom? Ah, professor, mas você acabou de falar de capacitância e ela tem a ver com o armazenamento de carga. Se eu quiser relacionar a energia potencial a isso, só é pegar a fórmula da capacitância e isolar o Q. Veja que quando eu isolo o Q, isso daqui vai ficar C vezes V. Se eu substituir aqui, essa equação vira C vezes V ao quadrado sobre 2. Lembrando, isso aqui pode ser substituído por U, esse daqui também e esse daqui também. No caso, se ele não der o potencial, mas der a diferença de potencial, você pode sim colocar no lugar desse V aqui o U e substituir na equação, tá bom? Continuando, e para encerrar o assunto, a gente vai ver agora vários condutores em equilíbrio. Para que é que serve esse assunto aqui? Novamente, para ver qual é a carga final de cada condutor. Isolando lá da equação de capacitância, a carga vai ser igual a capacitância vezes o potencial. O problema é, qual é o potencial de cada um? Que eu não sei. O que eu sei é que eles vão ser iguais ao final desse contato. Eles vão atingir o equilíbrio e o potencial vai ser igual para todos eles. Então, o que é que eu faço para encontrar esse potencial? O potencial é igual à soma das cargas dos condutores dividido pela capacitância deles. Ah, professor, mas se ele não me der a carga inicial desse condutor, o que é que eu faço? Eu posso utilizar em termos, então, da capacitância inicial e do potencial inicial que ele tinha, que cada um tinha um potencial diferente. E esta equação do potencial final vira isto daqui. Após finalmente você encontrar o potencial resultante, que é o final, onde eles estarão em equilíbrio, aí sim eu posso determinar tranquilamente qual é a carga final de cada um desses condutores através destas equações.
O condutor 1 vai depender da sua capacitância e do potencial final. O 2 da sua capacitância e do potencial final. E o terceiro da capacitância e do potencial final também. Bom, agora imaginem que vocês estão em uma tempestade, tá bom? E está ocorrendo o risco de ter uma descarga elétrica que rompa a barreira do ar e vem em direção à Terra. Ora, professor, o que é isso? Um relâmpago. Essa descarga é o relâmpago. Qual que seria o local mais seguro de você ficar, tá bom? Seria no meio da rua, embaixo de uma árvore, já que a árvore é feita de madeira, né? Um material que é isolante. Ou dentro de um carro, que é feito de um material condutor, nesse caso, um metal. Bom, a resposta é dentro de um carro. Ora, professor, isso daí não está com muita lógica. O carro é feito de um material condutor. Como é que eu vou ficar dentro dele e não vou sofrer uma descarga elétrica? Lembra lá do assunto que a gente falou, do potencial, de energia potencial? Dentro de um condutor, o potencial sempre é igual em todos os pontos, fazendo com que a diferença de potencial seja o quê? Nula. Se não existe diferença de potencial, não existe movimento de cargas. Logo, não vai existir uma descarga elétrica. Isso daí foi provado por Faraday, tá bom? E para comprovar que isto era verdade, ele fez um experimento onde ele entrou em um objeto que parecia uma gaiola, feito de um material condutor, e pediu para os seus assistentes colocarem descargas elétricas neste objeto. Ele não tomou choque dentro deste objeto, tá bom? Provando assim que o potencial, a diferença de potencial dentro de um condutor é nula. A esse experimento foi dado o nome de gaiola de Faraday, tá bom? E na aplicação, ela é chamada de blindagem eletrostática. É isso que um carro faz, é isso também que um avião faz, tá bom? Ele é blindado em relação a uma descarga elétrica que possa atingir. Agora a melhor parte, a atividade, não é isso? Vamos lá para a primeira. A 40 centímetros de um corpúsculo eletrizado, coloca-se uma carga pontiforme de 2 microcoulomb. Nessa posição, a carga adquire energia potencial elétrica igual a 0,54 joules, considerando a constante eletrostática do vácuo 9 vezes 10 a nona newton vezes metro ao quadrado sobre coulomb ao quadrado, a carga elétrica do corpúsculo eletrizado é... Dê uma pausadinha no vídeo e tente fazer essa questão rapidinho, tá bom? Já já a gente vê a resposta. Bom, agora vocês já fizeram, né, essa questão. Tenho certeza que todo mundo acertou. Qual foi a letra? Exatamente, pessoal. Letra B. Mas vamos só ver como foi que vocês chegaram nesta solução, tá bom? Já que o que ele pediu foi a carga, tá bom? E ele deu energia potencial e deu também duas cargas, eu vou utilizar a equação da energia potencial com duas cargas, tá bom? Nesse caso, se o que eu quero é a carga, eu vou fazer o quê? Isolar a carga. Isolando a carga, veja que o D que está aqui dividindo vai passar multiplicando e este K e o Q que estão multiplicando passa dividindo, tá bom? Agora só é substituir os valores. Veja que o valor da energia potencial foi dado na questão, é 0,54. O valor da distância foi dado na questão também, é 40 centímetros, mas a unidade padrão de distância, de comprimento é o quê? Metro. Então eu tenho que transformar isso daqui em metro. Como é que transforma? Divide 40 por 100. Quanto é 40 dividido por 100? Exatamente, 0,4 é o que foi colocado aqui. A constante eletrostática do meio vai ser 9 vezes 10 a nona. E aqui a minha carga vai ser 2 vezes 10 a menos 6. Veja que dá para a gente já dividir diretamente 0,54 por 9. Então vamos fazer essa divisão. Dá para dividir também 0,4 por 2. Vamos fazer também essa divisão. Isso daqui fica o seguinte. 0,06, que é essa divisão, vezes 0,2, que é esta divisão aqui. Veja que embaixo sobrou apenas 10 a nona vezes 10 a menos 6. Como é que a gente faz isso aqui? Conserva a base, somos expoentes. Ah, mas um dos expoentes já tem um sinal negativo, então isso daqui acaba virando uma subtração. Logo, 9 menos 6, 3. Então eu fico com 10 ao cubo aqui embaixo. 0,06 vezes 0,2
é 0,012. A potência que está aqui embaixo sobe com o expoente trocando o sinal. Como assim? Se ele é positivo, ele vai subir como? Negativo, é o que está aqui do lado. Menos 3. Chegamos finalmente à nossa resposta. Ah, professor, mas não é isso não que está lá. É porque ele está pedindo em microcoulomb. Esse micro aqui é um submúltiplo. E ele vale quanto? 10 a menos 6. Para transformar esse 10 a menos 3 em 10 a menos 6, eu tenho que fazer o quê? Andar a minha vírgula 3 casas para a direita. Fazendo isso, aí, 1, 2, 3, vai ficar 12, né? É exatamente o resultado que a gente encontra ali. 12 vezes 10 a menos 6 coulombs, que é a mesma coisa que 12 microcoulomb, tá bom? Então, letra B. Bom, questão 2. Uma carga elétrica de 10 coulomb passou de um ponto de potencial 8 volts a um potencial de 5 volts. Essa carga, novamente aquela pausadinha aí no vídeo e respondam. Agora todo mundo já deve ter respondido, né? Encontraram que a resposta correta é justamente a letra D. Perdeu 30 joules de energia. Veja só, o que é que a questão está pedindo para a gente? A energia, saber se ela ganhou ou perdeu. A energia potencial nesse caso. Lembra lá, se ela deu carga e deu potencial, carga simbolizado por Q, potencial simbolizado por V. E eu quero o quê? A energia potencial, que é simbolizado pelo E. Então, E, Q, V. É o que vou, justamente, aquela fórmula lá daquela pessoa que é decidida, não é isso? Então, vamos lá aplicar. Só tem mais uma duvidazinha. Professor, tem dois potenciais aqui, um de 8 volts e outro de 5 volts. Não tem nenhum problema nesse caso. Só é a gente pegar e fazer duas energias potenciais. Então, vamos à aplicação. E igual a Q vezes V. Para 8 volts, a minha carga é 10 coulomb. O potencial é 8. Isso daqui, 10 vezes 8, 80 joules. No caso 2, para um potencial de 5 volts, a minha carga novamente é 10 coulomb. Potencial 5 volts. Minha energia dá 50 joules. Veja que ela passou, então, de 80 joules para 50 joules. O que foi que aconteceu? Ela perdeu, então, 30 joules de energia. Continuando. Terceiro, um capacitor acumula entre as suas placas uma quantidade de carga igual a 10 nanocoulomb, quando submetido a uma diferença de potencial de 10 volts. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a capacitância desse capacitor. Novamente, pausa o vídeo rapidinho, responde e já vamos para a resposta. Respondendo agora, todo mundo deve ter encontrado letra A, 1 nanofarad. Nesse caso aqui, se o que eu quero é apenas a capacitância, e ele já deu a carga e a diferença de potencial, que é o U, só é utilizar a fórmula da capacitância, tá bom? C vai ser igual a Q sobre U. Lembra lá que eu disse que se ele não desse o potencial, mas desse a DDP, que é a diferença de potencial, eu podia substituir o V da equação pelo U, tá bom? Nesse caso aqui, qual é o valor da minha carga? 10 nanocoulomb. Esse N, que é o nano, esse submúltiplo, ele vale 10 a menos 9. Então, eu substituo ele aqui, tá bom? E a minha diferença de potencial foi 10 volts. Ora, 10 dá para dividir por 10. Então, a gente já corta isso daqui. O resultado vai ser 1 vezes 10 a menos 9. Lembrando que 10 a menos 9 é o que? O submúltiplo nano. Então, isso daqui fica 1 nanofarad. Letra A. Questão 4. Veja só, duas esferas condutoras carregadas de raios iguais a 0,75 e 0,15 metros estão separadas por uma distância muito maior que a soma de seus raios. As esferas estão no vácuo e ligadas por um fio fino, flexível e condutor. No equilíbrio eletrostático, a esfera de raio 0,75 metros tem carga Q1 e a esfera de raio 0,15 metros tem carga Q2. Nessa condição, a razão Q1 sobre Q2 é igual a... Novamente, pausa o vídeo rapidinho, responde, já a gente vê a resposta, tá bom? Bom,
nesse caso aqui, a resposta foi a letra C, 5. Como é que eu começo essa questão? A principal informação que ela me deu aqui foi justamente essa: equilíbrio eletrostático. O que é que isso quer dizer? O potencial é igual para as duas esferas no final. Então, o que é que eu vou fazer? Igualar os dois potenciais. Substituindo na equação, veja que eu vou ficar com o potencial de um igual ao outro e a constante K é igual para os dois. Logo, eu posso cortar ela. Ora, fiquei só com essa equação. Mas veja que o que ele pediu foi a carga 1 dividido pela carga 2. Então, eu faço aqui meio pelos extremos. Essa daqui vai descer, a outra vai subir, que é o raio, e a gente vai ficar com essa equação. Q1 sobre Q2, que finalmente é o que ele pediu, é igual a R1 sobre R2. Agora só é substituir os valores. Veja que R1 valia 0,75, R2 valia 0,15, a divisão desses dois dá 5. Ora, professor, e cadê a unidade? Não tem unidade. Por quê? Isso aqui está dividindo Coulomb por Coulomb, então é uma grandeza que a gente chama de adimensional, tá bom? E por último, só para finalizar, uma carga positiva pontiforme é liberada a partir do repouso em uma região do espaço onde o campo elétrico é uniforme e constante. Se a partícula se move na direção e sentido do campo elétrico, a energia potencial eletrostática do sistema, novamente, pausa aí, responde, lê rapidinho e a gente vai ver já a resposta. Vamos lá. Então, letra E. Veja só, inicialmente, essa carga ela estava em quê? Em repouso. Depois ela começou a fazer o quê? Se movimentar. Significa o quê? Que se ela começou a se movimentar, ela começou a ganhar energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento. Quando a energia cinética aumenta, o que é que acontece com minha energia potencial? Diminui, não é isso? Então, nesse caso, a energia potencial eletrostática do sistema diminui e a energia cinética da partícula aumenta. Ora, professor, mas se eu quiser usar as equações que a gente viu para analisar esse problema, e não só o conceito que foi visto desde o primeiro ano. Veja aqui, a energia potencial é igual a carga vezes o potencial. Eu que vou, não é isso? Lembra lá a equação da pessoa decidida. Se a distância vai estar aumentando, o que é que acontece com o meu potencial? Vai diminuir. Se ele diminui, ele é proporcional à energia potencial, então ela vai diminuir também. Bom, pessoal, por hoje é só. Desde já, bons estudos e até a próxima videoaula.